Salmo 27. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 27. Espero que você tenha conseguido fazer a leitura antes do almoço. Quem conseguiu fazer a leitura do Salmo 27? Coisa preciosa, olha, que bênção. Salmo 27. Farei a leitura do Salmo inteiro. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Pela manhã fomos instruídos acerca da lista de um pedido só, que contempla um só anelo, um único anelo, um único desejo. A partir do versículo 4 observamos o pedido que Davi fez ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na lista de pedidos de Davi está o pedido que expressa o desejo por habitar na presença de Deus, na casa do Senhor. Vimos também que nesta lista de um pedido só é movida, está claro como objetivo único, adorar a Deus. Davi deseja estar na casa de Deus é uma lista de um pedido só que contempla um único objetivo: adorar a Deus. E nessa lista de um pedido só também identificamos uma única segurança. Uma única segurança. Qual é a identificação de grandeza e poder mostrada por Davi no Salmo 27, que garante a sua paz segura? Vou ler o texto uma vez mais, pelo menos os 5 primeiros versos, para que você consiga identificar
na confissão de Davi, qual é a única segurança dele. E nesse pedido que ele faz no Salmo, movido pelo anelo de estar na casa do Senhor, conduzido para esse propósito, se fortalece, se expõe a partir da sua visão de Deus. Isto é, como ele via Deus como sua única segurança. O Senhor é, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Porque o Senhor é a minha única segurança. E que segurança? Porque eu depositei a minha segurança unicamente no Senhor, que é salvação, luz, direção, fortaleza, e que diante dele tudo se desfaz, as ameaças todas são nada, as atitudes dos perversos e malfeitores desaparecem pelo poder de Deus. Davi cria isto. Por isso ele diz: quando eles se levantam contra mim, porque o Senhor é a minha segurança inabalável, eles é que tropeçam e caem. Minha confiança está no Senhor de tal maneira que eu estou em paz e confio na capacidade de Deus em derribar os obstáculos, em vencer as adversidades. Deus é capaz disto e eu coloquei nele a minha segurança. E eu confio no Senhor de tal maneira, confio no seu agir, nos seus seguros movimentos, sábios movimentos, e mesmo que no caminho misterioso da sua providência, queira Ele permita Ele que estes que se colocam acampados para a minha destruição, que projetam, articulam a minha derrota. Lembremos que provável contexto é de batalha. Cenário muito comum na vida do Antigo Testamento, da vida dos irmãos do Antigo Testamento. Mas era uma batalha, parece-nos, à luz da leitura do Salmo 27, diferente esta de outras, porque parece-nos que estes adversários eram mais numerosos que o exército de Davi, e ele tinha experiência de guerra. Então esse é um ambiente de guerra, e nesse ambiente de guerra, olhando para as probabilidades humanas, olhando para a sua condição, Davi nega colocar a sua segurança em si mesmo, nos seus recursos, na capacidade dos seus homens. Ele sabia que havia chegado até ali pelos recursos de Deus, pela capacidade de Deus, que as vitórias eram graça, obra de Deus. E então ele diz: eu confio no meu Senhor, ponho a minha segurança nele, de tal maneira que ele é capaz de desbaratar os intentos dos meus inimigos. Entretanto, verso 3,
se Ele, no caminho da sua providência, misterioso caminho, não quiser desbaratar esse exército que está plantado contra mim, e no campo da sua vontade sábia, se Ele permitir que estes violentos homens invadam o meu acampamento essa noite, trucidem os meus homens e matem os meus homens, e eu esteja sob o olhar e o alvo das espadas deles, se Deus permitir que eles tirem a minha vida, ainda assim confiarei. Se Deus me livrar, louvado seja o seu nome. Se Deus não me livrar, louvado seja o seu nome. Se uma guerra, ainda que, versículo 3, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Poderíamos traduzir assim, do seguinte modo: se tudo der errado segundo a minha ótica, e eu esteja para morrer, ainda assim eu morro confiando. Eu morro confiando naquele que é a minha segurança. Que declaração de fé, meus irmãos. Lá no verso 5, ele diz: porque no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Sabe o que Davi está confessando aqui? Que Deus não está indiferente às suas lutas, que Deus não ignorou a sua extrema situação. Preste atenção nas palavras do texto sagrado: porque Ele me esconderá. Ele quem? O Senhor Deus, aquele que é, sempre foi, sempre será, aquele diante de quem nós encontramos a nossa alegria todos os dias e diante de quem nos reunimos para adorar. É este Senhor, o único Senhor. O que é que esse Deus fará na vida de Davi diante dos perigos iminentes? Davi diz: Ele me esconderá. Onde? No seu tabernáculo, no dia mau. Me ocultará no seu esconderijo, ou no esconderijo do seu pavilhão. A ideia aqui é de proteção, segurança, de um refúgio poderoso, que ele já havia confessado no verso 1, onde quem está ali não deseja sair nunca. Quem está debaixo desse abrigo, dessa segurança, das asas desse protetor, nunca pensará em sair. E não existe lugar igual na face da terra, e tal lugar não é outro senão o lugar da comunhão com Deus, chamada por Davi de seu tabernáculo, ou o esconderijo do seu pavilhão. Viver na presença do Senhor representaria a segurança de Davi. Como Davi estaria seguro? Vivendo na presença do Senhor. O Senhor o guardaria, estaria com ele nos momentos de perigo. Em todos os momentos. Observe que não há isenção ou ausência de dificuldades aqui, de perigos. Pelo contrário, os perigos são apresentados num quadro assustador. Lembremos que aqui encontramos a confissão de alguém tarimbado, com experiências de traição, sendo traído, traindo, com experiências de luta, de fuga. Este rei aqui viveu uma parte importante da sua vida fugindo de Saul,
escondido, passando-se por doido, louco, para proteger a vida. E aqui ele está dizendo que a sua única segurança é estar em comunhão com Deus. Deus o guarda. Davi não considera que não sofrerá, que não terá momentos difíceis. Não parece temer essas possibilidades reais. Ele chega a dizer isto, conforme já percebemos no verso 3, por exemplo. A sua declaração é que mesmo que esteja exposto aos mais mortais perigos, terá a companhia de seu Deus e estará refugiado em sua presença. Davi escolheu confiar e depositar a segurança no Senhor. E Deus o protege aqui, nesse contexto. O protegeu lá depois. Segue protegendo os seus, num ambiente de relacionamento e comunhão com Ele. Você quer estar seguro? Nós que somos expostos a tantos perigos, ameaças de fora, de dentro, todos nós, a sensação de insegurança, para quem mora numa cidade como essa, é considerável, não se pode negar, é verdade. E fazemos seguro disso, seguro daquilo outro. O Estado não dá conta, nós não damos conta. E ainda que tivéssemos o melhor Estado do mundo, os governantes mais responsáveis e ordeiros do mundo, ainda que fosse a nossa realidade, nós estaríamos igualmente expostos aos perigos. Ao inusitado, às surpresas. Se você deseja segurança, ela está na comunhão com Deus. A lista de um pedido só de Davi contempla a segurança única que é achada na comunhão com Deus. Mesmo que sigo confiando. Em uma confissão do nosso irmão já falecido, saudoso Charles Colson, intitulada "A Igreja Não Me Preparou para Essa Batalha", Charles Colson conta algo que aprendeu numa situação delicada, e eu faço questão de reproduzir a confissão dele aqui. Sou produto do melhor do movimento evangélico. Convertido 32 anos atrás, em meio a uma torrente de lágrimas após ouvir o Evangelho, discipulado por um grupo de oração forte e ensinado por grandes teólogos. Conheço o poder do movimento evangélico em levar pessoas a ter um relacionamento íntimo com Deus, que acontece, porém, quando você, que sempre confiou nesse relacionamento íntimo, começa a viver dias em que Deus parece distante. O que acontece naquela noite sombria da nossa alma? Descobri no ano passado, semanas após terminar meu livro Vida Boa, inclusive esse livro foi traduzido pela nossa editora, está disponível para aquisição. Descobri após terminar meu livro Vida Boa que havia sido diagnosticado um câncer ósseo em meu neto, Wendell. A cirurgia para retirar o tumor maligno levou 10 horas, o dia mais longo da minha vida. Wendell sobreviveu, mas continua em quimioterapia. Mal havia conseguido recuperar o fôlego quando foi diagnosticado melanoma em minha filha Emily. De volta ao hospital, mais uma vez orei fervorosamente. Logo em seguida, minha esposa, Pat, submeteu-se a uma séria cirurgia no joelho. Onde estava a minha vida boa?
exausto de hospitais, 2 anos depois de escrever A Vida Boa, enfrentei uma terrível situação com um ex-empregado desapontado. Encontrei-me lutando com o príncipe das trevas, que nos ataca quando estamos mais fracos. Então, caminhando certa noite, perguntei a Deus por que permitira tudo isso. Sozinho, abalado, atemorizado, tive saudades de minha proximidade com Deus, experimentada até mesmo nos dias mais difíceis em que estive preso. A resposta chegou em setembro, de pé, sozinho, na varanda da casa de um amigo, apreciava as montanhas que despontavam da névoa. Era uma cena espetacular. A glória da criação de Deus me emocionou. É impossível ignorá-la como o Criador. Percebi então que não há outra explicação racional para essa realidade. A saber, Deus não pode não ser. Isso mexeu comigo de tal maneira que me levou a perceber que as agonias pelas quais passava não exigem uma resposta que faça sentido. Deus não é uma criação de minhas emoções ou sentidos. Deus é Deus, aquele que criou e tem a responsabilidade pelo destino de minhas crianças e pelo meu. Somente posso me apegar à certeza de que Ele é e afirmou ser. Não estou certo sobre como o mundo evangélico contemporâneo nos prepara para lutas como essas, que suspeito, muitos cristãos experimentam, mas temem admitir devido às expectativas que criamos. Nesse momento podemos nos fortalecer com a tradição teológica mais antiga e mais rica, pouco familiar para muitos de nós. O ponto fundamental dessa antiga tradição é que a fé se torna mais forte quando estamos desconsolados e precisamos caminhar na escuridão em completo abandono. No século XVI, Teresa de Ávila, que sofria de paralisia, e João da Cruz, perseguido e preso, que escreveu Noite Escura da Alma, são bons exemplos dessa tradição. Evangélicos precisam confiar em mais do que músicas animadinhas, respostas banais e sorrisos felizes. Precisamos mergulhar nos tesouros da tradição cristã para aprender o que significa realmente adorar a Deus, não por causa das circunstâncias, mas apesar delas. Os eventos de 2005 tornaram minha fé mais profunda. Inúmeras vezes experimentei Deus e a sua providência, mas também conheço a noite escura da alma. Percebi que Deus não é apenas o amigo que me dá a mão, mas também o grande, o majestoso Criador que reina para sempre. A despeito, irmãos, do que possa nos acontecer, quem tem Deus como sua âncora, mesmo passando por noites densas, crê que há porto seguro no meio da tempestade. Deus é o seu porto seguro. Pode cair o céu, Deus não abandona os seus. Aleluia. A prece do fiel contempla uma segurança única e contempla uma esperança única. Além da proteção, o texto trata também da exaltação. Observe a dupla ação que caracteriza o movimento dinâmico do Senhor em favor dos seus. Ele me esconderá sobre uma rocha e me colocará em segurança. Quem é que esconde sobre uma rocha? Se vai esconder, esconde debaixo da rocha, não é? Quem é que esconde, mostrando, evidenciando o lugar onde se está? Ele me esconde sobre uma rocha. A ideia aqui é de visibilidade mesmo. Olha o outro par. Ele me ocultará e depois levantará minha cabeça acima dos meus inimigos ao meu redor. O que Davi está comunicando aqui, irmãos? A figura da rocha
declaração de sustentabilidade confiável, de sustento firme. É sobre esse lugar inabalável que Davi foi posto pelo Senhor. Ele aí me colocará em segurança. Ele me fará vencer e depois levantará minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No verso 13, Davi proclama: bem sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Assim, observamos a expectativa firme da bondade de Deus, mesmo diante das tenebrosas adversidades. Esse movimento de Deus de proteger e revelar mostra a sua capacidade de vencer todas as batalhas. Não há uma batalha que Deus não vença. Até aquelas situações que nos sugerem, parecem conspirar contra os planos de Deus. Até estas situações, Deus está conduzindo. Em um dos salmos nós encontramos que Deus ri, zomba daqueles que o rejeitam. Deus ri deles. Quem iria imaginar que um decreto tão perverso não selaria a vida do nosso irmão Daniel? E quem iria imaginar que ao entrar naquela cova dos leões, o nosso irmão sairia vivo dali? Quem iria imaginar que os seus amigos, lançados na fornalha ardente, iriam sair vivos dali? Quem iria imaginar que a morte de um dos diáconos mais piedosos na história bíblica, na história da igreja primitiva, Estevão, que a sua morte não era a derrota da igreja, mas a explosão para o crescimento da igreja por todos os lugares, o ímpeto para a igreja pregar o evangelho por todos os lugares? Quem iria imaginar que a morte e o apedrejamento tão cruel do nosso irmão Estevão não finiquitaria com a igreja, não anularia o ânimo dos irmãos? Não anulou mesmo. Deus governa a história. Davi está ciente disso e ele espera por isso. Deus me fará vencer. Deus terminará o que começou, e eu experimentarei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu espero desfrutar das vitórias que o Senhor me conferirá, os livramentos, quem sabe este, diante do qual estou exposto. Desejo ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmo então encerra com um chamado à paciência e à coragem. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Paciência e coragem contínuas no Senhor são características fundamentais de quem tem Deus como a sua única esperança. E Davi segue falando com Deus: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Buscarei a tua presença. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará, o Senhor me acolherá. Verso 10, o Senhor não me abandona, o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu quero aprender os teus caminhos. Verso 11, não me entregues à vontade deles, ou seja, Senhor, tenhas misericórdia de mim, me permita ser vitorioso, exitoso nessa diligência. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se desfrutamos da segurança, da presença daquele que é invencível, todo-poderoso, como podemos temer os esforços vãos dos seres humanos de nos causar dano?
O Senhor é. De quem terei medo? O Senhor é. A quem temerei? É Deus quem deve ser temido, irmãos. Lembre-se das primeiras palavras de Davi. O Senhor é a fortaleza, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Se nos submetemos a Deus, ao invés de insistirmos no controle das coisas, se nós o servirmos entregando nossa vida em adoração, ao invés de buscarmos vantagens, então seremos transformados e saberemos que Deus é Deus. Você deseja vitória? Ela não existe fora de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, muitas vezes precisou de socorro e proteção, sempre. Não muitas vezes, sempre. Muitos se aproximavam do povo para tomar a terra, para causar danos, prejuízos, amorreus, filisteus, cananeus e por aí vai, egípcios. Embora o nosso contexto não seja o mesmo, vivemos expostos também a perigos e situações que mostram nossa fragilidade e indicam que não podemos confiar em nossa própria segurança. Você sabe qual é a fonte da segurança firme? O Salmo 127, o salmista diz no Salmo 127 que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse cuidado é uma ação de relacionamento, de comunhão. Davi é levado a meditar na proteção do Senhor, na esperança das ações de Deus, pois ele sabia quem Deus era. Ele estava convencido de que a sua alegria e a paz que desfrutaria era fruto da relação com Deus, e isto superava qualquer iminente ameaça. Na sua vida prática, meu irmão, em quem você tem esperado? No poder temporário dos homens? Na sua habilidade? Quem sabe na sua simpatia? Você diz, eu me dou bem com todo mundo gosta de mim. Quem sabe está confiando nisso? Deixe-me dizer que nada disso resistirá aos ventos fortes das experiências que você e eu viveremos ainda. O que Charles Colson chamou de noite escura da alma. Tempos tenebrosos. Somos finitos, falíveis, mas Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, vem nos dizer que sua segurança é o Deus verdadeiro, sua esperança está nele, com quem ele se relaciona intimamente, porque ele conhecia Deus. A presença de Deus abençoa. É na presença de Deus que ele se alegra toda a sua vida. É na presença de Deus que ele vive com adoração, em adoração. É na presença de Deus que Davi está seguro. É na presença de Deus que Davi desfruta de esperança. É certo que os crentes têm a garantia de que Deus completará a obra que começou. Sim ou sim, é certo. Deus não vai deixar essa obra pela metade. É certo que por causa de Jesus, os santos fiéis perseverarão até o fim, não apostatarão. É certo. E é certo que os fiéis aguardam ansiosamente o retorno do Redentor, que consumará, planificará tudo, fará tudo novo. É certo que aguardamos esse glorioso dia em que será inaugurado o cumprimento final das promessas divinas. É certo. É certo também que cremos que a morte física não é o fim da nossa jornada, graças a Deus, porque em razão da obra do Senhor Jesus Cristo, há vida após a morte e recompensa eterna para os santos. Diga amém. Misericórdia.
Você crê nisso mesmo? A música entoada por cristãos depois da morte do personagem fiel da história de John Bunyan, o peregrino, foi esta: quando foi apedrejado, assassinado na Feira das Vaidades, Fiel cantou assim. Cristão cantou assim, vendo seu amigo morrendo: bom fiel, fielmente confessaste ao teu Senhor, com ele tu terás a bênção no esplendor, mas os infiéis e os seus vãos bacanais lamentarão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta, e teu nome sobreviva, que depois da morte venha a vida efusiva. O crente espera pela criação de novos céus e nova terra. Esse novo estado será livre de pecado, de corrupção, proporcionando aos crentes uma morada eterna na presença gloriosa de Deus, a comunhão que Davi tanto desejou no Salmo 27, de maneira plena. Então nós teremos a plenitude do pedido de Davi respondido: e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essa esperança gera conforto, segurança e um sentido eterno de propósito, à medida que os crentes aguardam a consumação final do plano divino. Mas Davi está vivendo olhando lá e crendo que já desfruta disso aqui, já. Quantas histórias ele poderia contar acerca das ações de Deus diante da sua espera. No Salmo 40 ele mesmo escreveu, não? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele ouve. Eu esperei e segui esperando, e ele ouviu. A nossa esperança final não nos alija de uma resposta firme e segura no presente. Então é possível alguém que creia em tudo isso que anunciamos aqui e esteja vivendo um tempo difícil no atual momento e desfrute já das alegrias eternas, já, independente da sua situação. No Salmo 27 apresenta Davi a lista que chamamos de uma lista de um pedido só. Ele revela um anseio, revela um propósito, um objetivo, revela uma segurança e revela uma esperança final, exclusivos. Pela graça de Deus, nós também desfrutamos disto. Nós também habitamos na casa do Senhor, refletindo onde deve estar o nosso coração em todas as situações, o prazer da presença de Deus. Essa comunhão só se dá por meio de Jesus Cristo. O propósito singular de Davi é adorar a Deus, refletindo a sua beleza, meditando no seu templo. Esse propósito também encontra seu cumprimento em Cristo Jesus, que é a expressão máxima da beleza de Deus, o verdadeiro templo, onde Deus habita plenamente. Nós somos desafiados a entregar nossa vida em adoração, seguindo o exemplo de Davi, mas reconhecendo que a plenitude da adoração é encontrada em Cristo. Davi destaca a segurança única encontrada na presença do Senhor, confiando nele como sua luz, sua salvação, sua fortaleza. E essa segurança é cristocêntrica, pois é em Jesus que encontramos a luz que ilumina nosso caminho, a salvação que redime nossos pecados, a fortaleza que nos sustenta nos momentos de fraqueza. Isso nos leva a refletir se a nossa segurança está verdadeiramente fundamentada em Cristo Jesus. Finalmente vimos que Davi tem uma única esperança. Além da proteção, Davi espera pela exaltação divina.
antecipando o cumprimento final de suas esperanças. E para o cristão, para o fiel, essa esperança está centrada na obra redentora de Jesus Cristo, na sua volta gloriosa, no cumprimento perfeito, cabal das suas promessas, levando o seu povo para sempre, para estar em sua presença augusta. Paciência, coragem, confiança são resultados da operação de Deus no coração do fiel, e são ressaltados aqui, tendo Cristo como fundamento dessa esperança. Então, meus irmãos, como poderíamos terminar esta mensagem sem a ordenação: espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, mas é no Senhor. No Senhor demanda relacionamento com. É no Senhor. O lugar da segurança é no Senhor. Ele é o caminho, Ele é a luz, a salvação. E Ele se revelou em seu Filho Jesus Cristo, que mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para a presença do Pai é Jesus Cristo, o objeto supremo de nossa adoração, a rocha inabalável na qual somos elevados. Segurança e esperança que transcende as circunstâncias terrenais. Você está no Senhor, amado ouvinte? Está? Você tem crescido no relacionamento com Ele? Porque senão você vai ser presa fácil do abatimento. Vai mesmo, se já não foi. Se não está no Senhor, no crescimento da comunhão com Ele, você será presa fácil da angústia, da tristeza profunda, das perturbações do mundo, das pilhas do mundo, do desassossego do mundo. O mundo anda assim, sem paciência, todo mundo sem paciência, desesperado, à flor da pele. E nesse mundo confuso de ruídos, o Senhor nos oferece lugar seguro, a sua comunhão. Você está nele? Se você me escuta nessa noite, você que me escuta nessa noite, tem vivido dias confusos, perturbado, quem sabe ameaçado por alguma situação ou por alguém, está perturbado, não sabe o que vai fazer. O Senhor te revela nesta noite que Ele é o lugar onde você deve se esconder. Ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? E se você é crente, já desfrutou disso, desse lugar seguro, mas está vivendo numa apatia espiritual horrorosa, sem paixão pela leitura bíblica, sem paixão pela oração, sem paixão pela proclamação do Evangelho aos outros, os olhos não brilham mais, o coração não mais está aceso, passa horas no TikTok, mas não tem prazer de passar 10 minutos lendo a Bíblia, passa horas vendo outras coisas, mas o coração desatento, distraído para com as coisas de Deus. O Senhor está chamando a sua atenção nesta noite, porque se você quer viver seguro, com esperança, com propósito, com um anelo revigorado, você não pode fazer isso sem comunhão com Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos amados, e que o Senhor apresse os nossos passos na busca desse crescente relacionamento.
O fiel pede, clama ao Senhor, porque ele tem um objetivo, ele tem um anelo, ele tem uma segurança e tem uma esperança. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém.